Doutor, como tão pouco e não emagreço? Parece que só de olhar uma alface eu já ganho peso. Isso acontece também com você? Meu nome é Victor Marques, eu sou médico e esse é o nosso espaço para falar sobre saúde, bem-estar, emagrecimento e qualidade de vida. Nesse vídeo eu vou explicar para você um termo muito importante chamado densidade calórica. É importante nós entendermos sobre esse tema, por quê? Porque nós podemos comer mais, nos alimentar mais, ingerir mais e mesmo assim perder peso, porque esse conceito de densidade calórica traz pra gente a possibilidade de, durante o processo de emagrecimento, você ter mais saciedade. Um primeiro ponto que nós precisamos entender é que 50% ou mais das pessoas que estão acima do peso subestimam sua ingestão calórica. Ou seja, quando as pessoas estão procurando emagrecer, elas acham que ingerem uma determinada quantidade de caloria, mas na verdade elas ingerem uma quantidade maior. Isso é percebido através de diversos estudos. Tem um estudo bem clássico que pegou mais ou menos aí 500 pessoas, colocou essas pessoas numa entrevista e percebeu que elas diziam, elas relatavam, elas verbalizavam que consumiam cerca de 1000 calorias. Mas depois de um determinado acompanhamento, se entendeu que na verdade elas consumiam mais do que isso. Isso é feito de forma inconsciente, a pessoa não tem essa percepção que ela está ingerindo uma quantidade calórica maior do que o normal. Agora, o que é densidade calórica? A densidade calórica é a quantidade de caloria por grama de determinado alimento. Vamos a um exemplo para você entender um pouco melhor. Nós temos duas fontes de carboidrato, a tapioca e a batata doce. Vamos agora identificar qual desses dois alimentos apresenta uma quantidade de caloria, uma densidade calórica menor. Na tapioca, em mais ou menos 100 gramas, nós temos o equivalente a 337 calorias. Já na batata doce, numa porção de 315 gramas, nós temos a mesma quantidade calórica. Ou seja, a batata doce apresenta uma densidade calórica menor do que a tapioca. Com isso, eu não estou falando para você que você não pode ingerir a tapioca como outros alimentos de mais alta densidade calórica. É bom a gente sempre lembrar que nenhum alimento de forma isolada vai te emagrecer ou fazer você ganhar peso. O que a gente precisa entender é o contexto geral. Mas, analisando esse conceito de densidade calórica, quando a gente opta por alimentos de baixa densidade calórica, nós tendemos a ter mais saciedade e um processo de emagrecimento melhor. A gente consegue perder peso de uma maneira mais efetiva. Quando nós falamos sobre as proteínas também, é um conceito muito importante entender que elas apresentam um efeito térmico maior do que os outros macronutrientes. Então, o nosso corpo ele gasta mais energia para quebrar e digerir a proteína. Então, nesse sentido, as proteínas são sempre bem-vindas, sobretudo em 3 a 4 refeições ao longo do dia. Um outro ponto bem importante é em relação ao horário que nós comemos. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que se alimenta mais durante o período noturno, após as 18 horas, comparada com outra que se alimenta mais durante o dia, essa pessoa que se alimenta mais durante o dia vai ter uma melhor sensibilidade à insulina e no longo prazo isso pode refletir em mais perda de gordura. Então, se você toma o seu café da manhã, almoça, faz sua refeição da tarde e mais ou menos entre 17 e 18 horas você faz a sua última refeição do dia, no longo prazo isso pode refletir em maior perda de peso. Isso são que os estudos de cronobiologia que nós temos mais recentemente têm nos alertado, têm nos mostrado. Então esse ponto número 2 de horário em que você se alimenta também é interessante para que você ingira um pouco mais e mesmo assim consiga emagrecer. E um último ponto é sobre o jejum intermitente. Quando a gente indica um jejum intermitente com restrição de horário, existe uma tendência que a pessoa consuma uma quantidade menor de calorias. Agora, não estou falando aqui que o jejum ele vai ser superior a outras estratégias. Existem pessoas que se adaptam melhor com outros estilos e é interessante a gente entender também que o jejum ele pode não se adaptar muito bem para alguns tipos de pessoas com diabetes muito descompensado ou com história de refluxo e gastrite. Mas quando você faz o jejum, o ponto mais importante é associar com o número 2, o ponto número 2. Então, se você faz o jejum, a tendência é que você faça a sua última refeição por volta das 17, 18 horas e volte a se alimentar mais uma vez no outro dia. Gostou desse conteúdo? Então comenta aqui embaixo se você gostou dele. Fale para mim se você já sabia desse conceito de densidade calórica. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nos grupos e a gente se vê em breve.